Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar o termo geral de uma progressão geométrica. Então, vamos à aula. Vamos então falar sobre termo geral de uma PG. A gente iniciou progressão geométrica na aula anterior, vou deixar aqui nos cards o link da aula anterior sobre a introdução, né, do conceito de progressão geométrica. Hoje a gente vai falar sobre a fórmula do termo geral e, consequentemente, a gente também falar sobre interpolação geométrica. Então, vamos dar início. Então, o que eu fiz aí? Eu coloquei uma PG, né, genérica. Os termos são representados aí de maneira, né, que a gente já conhece, A1, A2, A3, assim segue, essa numeração infinita. E a gente vai fazer o quê? Escrever cada um desses termos a partir do segundo como um produto entre o primeiro termo e a razão, né? A razão Q. Então, veja bem, por caso do A2, o A2, partindo do A1, a gente só tem a multiplicação, né? A gente multiplica do A1 para obter o A2, a gente multiplica por Q. Certo? Ou seja, nosso A2 aqui ele fica sendo como A1 vezes Q. Simplesmente isso, ok? A1 vezes Q. Quando eu quero obter o A3, partindo do A1, eu tenho que multiplicar, né, o valor, né, eu tenho que utilizar aqui a razão, né, um processo de multiplicação duas vezes. E quando multiplicar por A1, a razão, eu vou obter o A2 e multiplicar de novo pela razão, e assim eu obterei o terceiro termo, né, o A3. Então, multiplica aqui pela razão duas vezes, né? E nisso a gente faz o quê? A gente consegue escrever de modo uma potência, né? Então, o A3 será aqui A1 vezes Q ao quadrado. A1 vezes Q ao quadrado. Consequentemente, o quarto termo vai ser obtido aí quando eu multiplicar o primeiro termo pela razão 3 vezes, ok? Ou seja, o nosso quarto termo é A1 vezes Q elevado a 3. O que é que a gente começa a perceber aqui? A gente começa a perceber que, com relação ao termo que a gente está tentando encontrar, utilizando-se o A1, a gente vai ter que multiplicar sempre a razão, né, por uma quantidade de razões em que o expoente é sempre menor do que o índice do termo que a gente quer encontrar em uma unidade, né, menor em uma unidade. Ou seja, no primeiro aqui, ó, note que foi 2, o expoente de Q é 1, aqui é 3, o expoente de Q é 2, e aqui é 4, o expoente de Q é 3. Então é isso que eu quero dizer. Então, portanto, seguindo essa mesma lógica, quando a gente quiser encontrar o termo genérico, né, um certo AN em uma PG, a gente vai poder usar assim, ó, A1, né, utilizando sempre o A1 vezes a razão, né, a razão que é Q, razão Q elevado a quem? Elevado a N menos 1, embora não seja quem esse N, né, se fosse 10 seria 9, né, então estou subtraindo de N 1. Então, N menos 1. Então, isso aqui fica para a gente o quê? Isso aqui fica para a gente como o termo geral de uma PG. É o que eu vou pôr aqui, ó. Então, qual é o termo geral de uma PG? É essa regrinha, essa fórmula. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, ok? Quem é cada coisa aqui, né? O AN é o último termo, né? N é o número de termos. Então, se uma PG tem 10 termos, então eu vou estar calculando aqui o A10, né, por exemplo, se eu quero encontrar o décimo termo. O A1 a gente já sabe que é o primeiro termo, que é a razão da PG, né, da progressão geométrica, e a gente já falou sobre N. Então, esta aí é a nossa formulazinha que a gente vai estar utilizando para calcular um termo que a gente quiser de uma PG utilizando o A1, né? Na aula passada a gente viu uma fórmula parecida com essa. A gente utilizou, ao invés de utilizar, na verdade, o A1, a gente utilizou outro termo qualquer. Nada mais é do que a subtração, né? O expoente da razão será a subtração entre os índices. Então, isso aqui fica como para a gente uma consequência, né? Já que N e 1 a gente tem aqui. E fazendo N menos 1 é justamente o expoente de Q. Então, vamos ver algumas aplicações de modo que a gente consiga aí, resolver alguns exercícios, certo? Então, esse primeiro exemplo aí, qual é o sétimo termo da PG, né? Então, veja que a PG, ela só mostra aí dois termos que é suficiente para quê? Para a gente encontrar a razão, ok? Então, vejamos o seguinte. Queremos o A7, né? Se é o sétimo termo, a gente vai querer aí o A7.
A7, a gente não sabe quem é, né? Mas o que a gente tem ali da PG? A gente tem que da PG, que o primeiro termo, né, o A1 é 2, e a razão. Qual é a razão? Basta a gente dividir o segundo pelo primeiro, né? Já viu razão. E quando a gente quer encontrar a razão, a gente acaba dividindo um termo da PG pelo seu anterior. Então, o 6 eu posso dividir com 2 e logo eu acho que a razão é 3. Logo, fica fácil agora de achar o sétimo termo pela forma do termo geral, né? Vai ficar assim, ó. A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 7 menos 1, que a gente já sabe que vai dar 6. Então, o A7 aqui será quanto? A1, né? O A1 é 2, o primeiro termo é 2, vezes Q que eu encontrei que é 3, 3 elevado a 6. Então, basta agora a gente resolver isso aí e a gente vai achar esse sétimo termo. 2 vezes 3 elevado a 6, né? Então, vamos relembrar a potência. Eu sei que 3 elevado a quarta é 81. Então, 3 elevado a quinta vai ser 243. E 3 elevado a sexta, né, multiplicando por 3, a gente vai obter 729. Então, temos aqui 729. Então, basta agora multiplicar por 2. Né? A 7 é 729 por 2 é 8, 5, 14. 1458 é o nosso sétimo termo dessa PG. Ok? Segundo exemplo, diz o seguinte: numa PG crescente, o primeiro termo é 3, o quinto termo é 30.000. Qual é o valor da razão Q nessa PG? Então, veja bem, é dado o primeiro termo, é dado o quinto termo, então tem como a gente usar o quê? A mesma formulazinha, considerando o A5 e o A1, ok? A5 aqui, A1 aqui, então a gente vai conseguir achar o quê? Então, veja bem, A5 vai ser, então, igual ao A1 vezes Q elevado a 5 menos 1. Ok? O A5 é dado, eu posso substituir por 30.000. O A1 também é dado, eu posso substituir por 3. Vezes Q, porque eu não substituo Q, porque é justamente agora o que a gente quer. Elevado a quarta. Então, basta a gente resolver isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar, né, o 30.000 por 3. Porque eu posso, já que é uma multiplicação que eu tenho aí, então 30.000 por 3 eu vou obter 10.000. E 3 por 3 eu vou obter 1. Logo, o que eu tenho aí é Q elevado a quarta igual a 10.000. Certo? O que é que eu faço para achar Q? Eu passo 4 como Q? Como mais ou menos raiz de 10.000. Ah, professor, por que mais ou menos? Porque o expoente de Q é par. Se fosse ímpar, não seria mais ou menos, ok? Então, como é par, a gente vai utilizar sempre o mais ou menos. Então, Q é... Qual é a raiz? A raiz quarta, né? Esqueci de 4 aqui. Raiz quarta de 10.000 é 10. Então, eu tenho duas respostas para a razão, né? Mais 10 menos 10. Nota que ele quer uma PG crescente. Então, se a PG tem que ser crescente, a razão tem que ser multiplicada ali, né? O termo tem que ser multiplicado por um valor positivo. Então, neste caso, o que a nossa resposta é 10, certo? A razão tem que ser o número 10. Próximo exemplo. Quantos elementos tem a PG? 8, 32 e assim segue. E surge uma potência de 2, 2 a 31. Então, ele quer saber a quantidade de elementos, então ele quer saber o valor de n, porque n é quem dita a quantidade de elementos. Então, nessa PG eu tenho o quê? Eu tenho o A1. O A1, ele é 8. Eu tenho o AN que é o último termo, né? O AN é 2 elevado a 31. O que é que eu tenho mais? Eu tenho a razão, porque eu consigo extrair a razão daqui. Se eu fizer 32 por 8, e 32 por 8 é 4, ok? O que eu não tenho é n, tem que calcular n. Então, eu utilizo de novo a forma do termo geral, né? A forma do termo geral é AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Como AN é 2 elevado a 31, eu substituo. A1 também eu posso substituir, que é 8, vezes a razão, que é 4. 4 elevado a n menos 1. Então, perceba agora que a minha expressão, né, a minha formulazinha da PG, acabou virando uma equação exponencial. Então, o que é que eu faço? Como a base aqui é 2, eu tenho que transformar tudo aqui para a base 2 também, ok?
Então, ficar com 2 elevado a 31 é igual a 8. 8 na base 2 é 2 à terceira. E o 4 na base 2 é 2 ao quadrado. Então, ficar com 2 ao quadrado e ainda está multiplicando quem? Multiplicando não, elevado a n menos 1. Certo? O que é que eu faço agora? Vou usar as propriedades da potenciação para minimizar aqui, né? Para escrever com uma única potência. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 31 igual a 2 à terceira vezes aqui a gente vai dissolver, né? Multiplicação, fica com 2 elevado a 2n menos 2. Então, fica com 2 elevado a 31 igual a... Aqui a gente sabe que quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base, a gente vai conservar a base e somar os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Então, vou ficar lá com 2 elevado a n, desculpa, 2n mais 1. Agora eu posso sim anular as bases, só resolver a equação utilizando os expoentes. Então, eu tenho aí, utilizando os expoentes, 2n mais 1 igual a 31. Passa 1 para lá, eu fico com 2n igual a 30. E n é 30 por 2, que a gente sabe que vai dar 15. Então, esta PG que a gente está vendo aqui tem 15 termos, ok? Então, tá aí a nossa aplicação utilizando a fórmula, né, do termo geral, que é esta fórmulazinha aqui que a gente colocou lá no início. Então, da mesma maneira, a gente vai utilizar, resolver problemas, né, vinculados a esta fórmula, toda vez que se tratar aí de encontrar um termo de uma PG, ou a razão, ou o número de termos, conforme foi esses 3 exemplos. Vamos falar um pouquinho agora sobre interpolação geométrica. Interpolação geométrica, né? A gente viu interpolação aritmética quando a gente estudou PA, né, progressão aritmética. A gente viu que interpolar significa inserir, né, números entre um e outro, entre dois números no caso, de modo que aí obedeça a ordem de uma PG, certo? Então, nesse primeiro exemplo, já vou partir diretamente para um exemplo. Eu tenho aí, insira 3 meios geométricos entre 3 e 48. Então, veja bem, o que é que eu tenho que fazer? A minha PG, ela vai ser assim, ó. Entre 3 e 48, eu vou colocar 3 termos. É isso que está acontecendo aqui para a gente interpolar. Entre 3 e 48, a gente coloca 3 termos. Então, como é que a gente vai calcular? Porque para eu colocar esses 3 termos aqui, é necessário que eu tenha a razão. Porque se eu tiver a razão, basta multiplicar o primeiro termo pela razão, obtenho o segundo. Multiplico pela razão de novo, obtenho o terceiro e assim segue. Então, para obter a razão, eu vou utilizar a fórmula do termo geral. Por que eu vou utilizar? Porque eu tenho aqui, ó, nessa minha PG, eu tenho que o A1. O A1 é 3 e eu tenho que o AN, que é o último termo, ou 1, 2, 3, 4, 5, né? A5 é 48, certo? Logo, o N é 5. Tenho 5 termos nessa PG. Então, eu consigo aí manipular de modo que eu consiga achar a razão. Então, utilizando a fórmula do termo geral, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O que é que eu vou fazer? O nosso AN aqui é o A5, certo? Que é 48, que é o último termo. O A1 é o primeiro termo, que é 3, vezes a razão que eu quero, não vou substituir, né? E N é o número de termos da nossa PG, que é 5. 5 menos 1. Logo, né, eu posso simplificar aqui o 48 e o 3 por 3. Simplificando por 3 aqui me dá 16. Por 3 aqui me dá 1. Ok? Logo, eu tenho aqui que 16 é igual a Q elevado à quarta. Logo, nosso Q, ele vai ser mais ou menos a raiz, né? Raiz quarta. Raiz quarta de 16. E a gente sabe que a raiz quarta de 16 é 2. Só que note que a nossa PG aqui é uma PG crescente, né? Então eu posso utilizar o 2, ok? Detalhe, se eu utilizar o menos 2, a minha PG vai ficar alternando, né? Vai ser uma PG oscilante. Então eu posso utilizar também o menos 2, já que se aqui der positivo, né, eu poderia utilizá-lo. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 2 dá 12. 12 vezes menos 2 dá menos 24. 24 vezes menos 2 vai dar positivo 48. Então pode ser tanto o Q positivo quanto o Q negativo, já que nessa questão ele não fala, né, sobre
PG crescente. Então vamos lá, né? Vamos calcular o restante aqui. Calcular não, né? Só determinar os termos agora. Se Q for 2, eu vou ter 6, né? Deixa eu focar. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12 e 12 vezes 2 é 24. Pronto. Ou eu poderia ter outra PG, né? Sendo 3 menos 6, 12 menos 24, 48, né? Se o quê? Se minha razão for menos 2, né? Vai bater certinho, né? Não altera sinal. Então tá aí, inserindo. Exemplo 5. Quantos meios geométricos devemos inserir entre 1 sobre 16 e 64, de modo que a sequência obtida tenha razão 4? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho que minha PG começa em 1 sobre 16, a razão é 4, ou seja, multiplicando isso aqui por 4, eu vou obter 1 sobre 4, ok? 1 sobre 4. Multiplicando aqui por 4, eu vou obter 1. 1 por 4, eu vou ter 4. 1 por 4. 1 por 4 não, né? 4 por 4, vou ter 6. Né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então veja que essa aqui não precisou da forma em termo geral. Né? Precisaria, claro, né? Se você usasse a forma em termo geral, você ia encontrar a quantidade de termos. Então veja bem. Entre 1 sobre 16 e 64, só é possível inserir aí 4 meios, né? 4 meios geométricos, de modo que a razão seja 4. Então, resolvida aí de maneira simples. Então, eu posso inserir 4 meios porque eu sei, né, a questão me forneceu a razão. Por isso que dá para fazer sem cálculo. Beleza? Então, tá aí a nossa aula sobre termo geral de uma PG. Espero que vocês consigam resolver exercícios similares a estes e até uma próxima aula.